A graça e a paz de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Já encerramos os capítulos 1 e 2. Anteriormente foi feita uma introdução. Hoje nós vamos falar do capítulo 3, que nós esperamos concluir em 2 ministrações. Hoje, mais exatamente, nós vamos ler os versículos 1 a 7 do capítulo 3. Na próxima semana, nós leremos a partir do versículo 8 para concluirmos. Isso é que nós estamos planejando, estamos projetando. Então nós vamos fazer uma oração inicial para que nós possamos dar início a essa escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Pai eterno, é com a tua suficiente graça, é com a tua provisão e capacitação que nós pedimos que essa escola bíblica dominical seja conduzida, abençoando primeiramente o nosso coração, aqui dos que estão presentes neste lugar, nesse momento, mas também a todos quantos escutarão essa ministração. Que o poder do teu evangelho, que é liberado quando a tua palavra é ministrada, se faça atuante, opere verdadeiramente em mentes e corações. Oramos assim inicialmente no nome de Jesus. Amém. Amados, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 7. Vou ler com você aqui, na versão Almeida Corrigida e Fiel. A partir do verso 1 do capítulo 3, então. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação? Como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Podemos passar? O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Nesses versículos de 1 a 7, eu quero chamar a sua atenção para o estudo de hoje, para o que está escrito no versículo 6 e no versículo 7. De alguma forma, o que já foi comentado do 1 ao 5, nós já tivemos a oportunidade de falar alguma coisa nos domingos anteriores. Mas eu gostaria de meditar com você, de uma forma mais especial, o que está no verso 6 e no verso 7. Então vamos lá. O versículo 6 diz que gentios e judeus, eles são co-herdeiros de um mesmo corpo e são participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então é pelo Evangelho, é pela palavra da pregação, é pela palavra da fé, é pela palavra da graça. É Cristo sendo anunciado. E Paulo vai dizer no versículo 7, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Em outras palavras, Paulo fala de um poder que está atuando na vida dele, que é o poder que Deus o capacitou para ele falar, para ele explanar, para ele explicar
o Evangelho, para ele explicar Cristo Jesus. Então, Paulo está comunicando à igreja de Éfeso o que é o poder do Evangelho, que capacita pessoas e que a partir da pregação e a partir das conexões que são estabelecidas com a pregação, por exemplo, as orações, Paulo faz 2 orações nesta carta. Em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, projeta para mim. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Vamos lá. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, continua, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, até aí. Agora projeta Efésios capítulo 3, versículo 14. É uma outra oração. Alguns autores dizem que Paulo, na verdade, está retomando a primeira oração. Eu prefiro dizer, como outros autores também afirmam, que esta é uma segunda oração que Paulo faz. E Paulo se põe de joelhos para fazer esta segunda oração. Quando ele diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, só até aí. Isto é, Paulo foi capacitado para explanar, para explicar o Evangelho aos gentios, falar das riquezas de Cristo, das riquezas de Deus. E isso aconteceu na vida de Paulo através de um poder. Esse poder, ele vem do Evangelho. Então, como é que Paulo anuncia o Evangelho? Paulo procura estabelecer uma conexão entre a pregação da palavra e as orações. Então, Deus opera, Paulo está comunicando à igreja de Éfeso que Deus opera da forma mais profunda com essas 2 santas conexões. Como diz um pastor, como diz um homem de Deus, que eu gosto de escutar muito, ele diz que a palavra de Deus e a oração na vida de um crente são as santas conexões para que você divulgue, para que você propague, para que você fale do Evangelho. O Evangelho de Deus, portanto, é o poder de Deus. Projeta para mim Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só até aí. O Evangelho é o poder de Deus. Então vamos lá. Vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos refletir, vamos meditar aqui um pouquinho. O que é de fato a carta aos Efésios? Os estudiosos, eles dizem que a carta aos Efésios, ela fala da glória da igreja. Por estar em Cristo, a igreja tem glória. Por isso, porque está em Cristo. Então observe o seguinte: a carta aos Efésios é como se fosse uma explicação para mim de que, embora, agora eu falo diretamente com você, embora nós, eu e você, nós sejamos moradores, por exemplo, como nós temos os irmãos aqui, embora nós sejamos moradores de Anchieta, de Olinda, de Nilópolis, de Realengo, de Guadalupe, de Madureira, de Nova Iguaçu, de Ricardo de Albuquerque, embora nós sejamos
moradores desses bairros todos que eu citei e de outros que eu não citei, na verdade, ao mesmo tempo em que nós somos moradores fisicamente desses bairros, todos nós somos também moradores de uma região celestial. Então vamos lá, projeta Efésios capítulo 2, o verso 6. Projeta Efésios capítulo 2, no verso 6. Eu quero pensar com você o seguinte: nós somos moradores de bairros, mas todos nós moramos e habitamos em um mesmo lugar espiritual. Então, olha para Efésios capítulo 2, verso 6, que vai nos dizer assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, espiritualmente falando, nós habitamos no mesmo lugar. Nós fomos transportados. Isso fala de uma posição espiritual do crente, do salvo em Jesus. É uma posição em que ele se encontra diante de Deus, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, se nós estamos nas regiões celestiais, se nós estamos nos lugares espirituais, todos nós, isso significa o seguinte: significa que o céu, ele não é só um lugar onde eu e você um dia pretendemos viver eternamente. O céu não é só, você não deve ter somente essa visão do que é o céu. O céu não é somente esse lugar para onde você deseja ir um dia. O céu, desde já, o céu é uma realidade espiritual. Porque essa carta aos Efésios, que fala da glória da igreja, ela fala que nós habitamos nos lugares celestiais, habitamos nos lugares espirituais. Nós temos bênçãos nesses lugares, assim como nós batalhamos nesses mesmos lugares. Vamos ver? Projeta para mim Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, vamos ler. Efésios 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nos lugares celestiais em Cristo, onde nós nos encontramos assentados, espiritualmente falando, segundo a visão de Deus, segundo a visão da palavra, todas as bênçãos espirituais estão lá. Agora projeta para mim Efésios capítulo 6, versículo 12. É o último capítulo desta carta. Olha o que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim devemos lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o lugar dos nossos enfrentamentos, e nós precisamos entender isso, precisamos discernir isso, os nossos grandes enfrentamentos estão aí, nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, porque nem tudo que é espiritual é do Espírito Santo. Coisas espirituais dizem respeito a atuações também malignas, atuações do mal. Mas ao mesmo tempo, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, as nossas bênçãos espirituais, elas também estão nas regiões celestiais, nas regiões mais altas, porque estamos em Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã,
nós temos que ter essa noção de que é nas regiões celestiais, é nos lugares celestiais que nós vamos batalhar e vamos vencer. É nos lugares celestiais que nós vamos extrair, que nós vamos retirar as bênçãos que vão nos dar a provisão e a vitória já nesta vida. Projeta para mim, por gentileza, Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Só até aí. Reinarão em vida. Por causa de quem? Por causa de um só. Por causa de Jesus Cristo. Então, é assim que nós vamos, com a autoridade que Deus nos concedeu, porque estamos em Cristo, projeta Efésios, capítulo 1, dos versos 21 a 23, mas eu vou te pedir para você projetar na versão NAA, porque o texto lá está melhor para compreender o que eu quero dizer. Na versão NAA, Efésios capítulo 1, versos 21 a 23. Vamos lá. Falando acerca de Cristo. Então, continuando, vamos ler a partir do versículo 21 do capítulo 1. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Continua. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, Cristo nos deu autoridade nesta vida para que, nas regiões celestiais, com todas as bênçãos espirituais, a Bíblia fala, com toda a sorte de bênçãos espirituais, fomos abençoados. Então nós temos toda a provisão de Deus, nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, para vencer todas as batalhas espirituais, e isso é reinar em vida. Por isso, eu posso afirmar para você, os seus enfrentamentos, as suas crises, os seus problemas, você vai vencer aí, nas regiões celestiais, nos lugares espirituais. É aí que você vai levar tudo aquilo que, por exemplo, só estou te dando um exemplo, coisas que te causam incômodo, você deve levar isso para este lugar alto, para as regiões celestiais, porque é aí que você vai tratar tudo para que você possa reinar em vida, nesse sentido que eu te falei. Por exemplo, inclusive, os problemas relativos ao pecado, é aí que devem ser tratados. Pecado se trata nos lugares altos. Pecado não se trata nos lugares baixos. Porque é justamente nos lugares baixos que o pecado é cometido. É nos lugares escuros e sombrios que o pecado é cometido. Então não adianta tratar o pecado nos lugares baixos. Nós devemos tratar o pecado nos lugares altos. É para lá que nós devemos levar os nossos problemas, inclusive os nossos pecados. Porque é lá que toda sorte de bênção espiritual está disponível. É lá que existe poder, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É lá que existe poder suficiente para tratar com cada um de nós. Por exemplo, o texto de Efésios 4, verso 26, ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Ora,
Todos nós somos acometidos, de vez em quando, de rompantes de raiva, por exemplo, de reações indesejáveis. Então, para onde que eu vou levar a minha raiva? Para onde que eu vou levar a minha ira? Para os lugares altos. Porque é lá que ela vai ser dissipada. Nos lugares altos, todas essas coisas, elas vão desaparecer. Porque Paulo comunica à igreja de Éfeso que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, faço um convite para você, meu irmão e minha irmã. Leve, hoje mesmo, para os lugares mais altos da tua vida, que são as regiões celestiais, são os lugares espirituais. É lá que você vai vencer. A tua vitória está lá. Não adianta negar aqui nos lugares baixos, nesse plano terreno. Não adianta ficar negando o problema. Não adianta ficar negando o pecado. Não adianta ficar negando que não está acontecendo nada. Não resolvemos nada aqui. Então, onde ou para onde que nós devemos levar todas essas coisas? Para os lugares elevados. Porque é lá, por causa do que o Evangelho gera em nós, por causa do que o Evangelho nos instrui, é para lá que nós devemos levar tudo, porque as nossas vitórias, elas são conquistadas lá, porque é lá que o poder é despejado para cada um de nós. Então, é dessa forma que funciona, é dessa forma que a gente deve levar tudo diante de Deus. Por exemplo, eu disse para você anteriormente que o Evangelho, que Deus opera através do seu poder, mediante o Evangelho, ou seja, mediante a pregação constante, contínua da palavra e auxiliado pela oração, e vou repetir para você o termo que eu usei inicialmente, estabelecendo santas conexões. Então é para lá que você vai levar, é para lá que você vai estabelecer essa conexão. E aí eu lembrei aqui um exemplo agora. Você que está aí sentado, você, como eu exemplifiquei inicialmente, você que está aí em Anchieta, em Guadalupe, em Ricardo de Albuquerque, você que está aí em Marechal Hermes, você que está em Madureira, você que está na Barra da Tijuca, você, neste momento, se você orar ao Senhor, você vai estabelecer uma santa conexão nas regiões celestiais. Nós precisamos entender que é assim que funciona. Deus opera através de um poder que é manifestado pelo Evangelho, que é manifestado da forma mais direta que você possa compreender, pela pregação da palavra e pela oração. Essa conexão, essa forma de Deus abrir essa possibilidade de você se achegar a Ele, Paulo já explicou que agora os gentios são co-herdeiros junto com os judeus de todas as bênçãos. E Paulo teve uma experiência, uma experiência muito profunda. Abre comigo 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. O que os estudiosos entendem é que Paulo fala dele mesmo. Quase a totalidade dos estudiosos afirmam que Paulo está falando dele mesmo. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Só até aí. Então, observa. Você pode ser direcionado para bem perto de Deus, através deste poder que opera mediante o Evangelho,
através desse poder que opera mediante a palavra de Deus, auxiliado pelas orações, fazendo esta santa conexão. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, vou repetir para você. Nós não devemos olhar o céu apenas como um lugar para onde nós iremos um dia, de tal maneira que hoje nós estamos aqui na terra, desconectados do que está acontecendo lá nas regiões celestiais, desconectados, inconscientes daquilo que está acontecendo nos lugares espirituais, porque isso para nós não deve ser conceito de céu, mas porque o céu para nós já é uma dimensão espiritual. Veja, Paulo foi arrebatado instantaneamente, conforme nós lemos, uma conexão entre um homem de carne e osso que nem nós e Deus. Através das orações, você que está em Anchieta, você ora e a sua oração, ela dispara para as regiões celestiais. Então, essa consciência, ela é fundamental para cada um de nós, porque é isso que atesta o que é o poder de Deus, é isso que atesta como Deus opera. Existe poder de Deus operando na nossa vida. Existe poder de Deus sendo liberado através dessa ministração, da ministração desta palavra, porque é assim que Deus opera. Haverá poder de Deus quando imediatamente após o fim desta ministração, você orar e você estabelecer uma santa conexão com o céu. O céu é, para nós, os que cremos, desde já, uma dimensão espiritual. Se você tiver consciência disso, você vai fazer muito mais uso, porque você vai entender, fisicamente, eu estou aqui, eu posso estar sentado aqui no banco, eu posso estar sentado no meu quarto agora, que nem você talvez esteja, eu posso estar sentado na minha cozinha, na minha sala, como talvez você esteja agora, mas eu não estou desligado do céu, porque o céu, para nós irmãos, é uma dimensão espiritual desde já. Então, precisamos ter essa consciência, a qualquer momento, em qualquer instante, o céu está aberto, o céu está disponível para mim. Bem, de tal maneira, irmãos, que o Evangelho, ele opera pelo poder de Deus. Isso já está claro para nós. O Evangelho, ele não opera pelo poder humano. O Evangelho opera pelo poder de Deus. O Evangelho não opera pelo poder humano. Agora eu quero aprofundar esse estudo aqui para dizer para você o seguinte. No nosso dia a dia, eu gosto muito de trabalhar as questões práticas da vida cristã. Gosto muito de, quando estou ministrando a palavra de Deus, trabalhar muito mais as questões práticas do nosso dia a dia do que até mesmo as questões teóricas, as discussões teológicas. De vez em quando, a gente até pode entrar nessa seara, mas não é o ideal. O ideal é que a gente pegue da palavra de Deus aquilo que pode ser aplicado para a necessidade de cada um. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que o Evangelho seja o poder de Deus, nós devemos entender também o seguinte: a nossa Bíblia, ela é uma liberação progressiva do poder de Deus. A cada dia,
a cada ano, a cada nova experiência, de glória em glória, de fé em fé, crescendo na graça, crescendo no conhecimento. É assim que Deus opera. Deus opera paulatinamente, isto é, Deus opera em fases na nossa vida. À medida que o tempo passa, mais poder que vem do Evangelho, ele vai sendo liberado para a vida de cada um de nós. Não é que eu vou ficar mais poderoso com o passar do tempo, não é isso. Não é essa a ideia. A ideia é que mais poder vai sendo liberado à medida que as minhas respostas a esta operação de Deus, elas também estejam acompanhadas, por exemplo, além da palavra, além da oração, elas também estejam acompanhadas, por exemplo, de fé, porque fé é uma resposta, fé é crédito à palavra que está sendo pregada. Mas a fé, ela tem um jeito de operar. Então vamos projetar alguns textos para a gente entender melhor isso, para a gente entender como Deus opera, como esse poder é liberado. Então vamos lá, abre para mim Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, eles não conseguiram expulsar um demônio. Então Jesus está dizendo, por causa da pequena fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Isto é, o monte sairá de um lugar e irá para outro. Nada lhes será impossível. Ora, isso é uma tremenda manifestação de poder. Essa tremenda manifestação de poder, ela está descrita onde? Está descrita no Evangelho. Então, isto é um exemplo de uma manifestação tremenda de poder que vem de um tipo de fé. E que Jesus diz que é a fé como grão de mostarda. Vamos projetar um outro texto, que é o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 6. Lendo aqui com você, estou lendo aqui a NAA. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, essa é a fé que tem valor em Cristo Jesus. É a fé que opera pelo amor. Projeta para mim agora, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus deu esse exemplo de transportar montes. Mas ainda que eu tenha esse tipo de fé para transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E projeta, finalmente, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que nós lemos no domingo passado, que diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Então observe, Deus opera com poder por meio do Evangelho, através da explanação da sua palavra. Fé entra quando a gente dá crédito, quando a gente ouve a palavra e dá crédito. Orações estabelecem junto com a palavra essas santas conexões. Mas o amor
ele também deve estar presente, de tal maneira que é desta forma que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, o poder de Deus, através do Evangelho, vai sendo liberado. É uma liberação progressiva de poder. Apesar de toda sorte de bênçãos espirituais estarem disponíveis, como nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 3, saiba de uma coisa, meu irmão, você não precisa nem perguntar para um outro irmão, você mesmo sabe disso. Apesar de todas as bênçãos, toda a sorte de bênçãos, como diz a palavra, na versão corrigida e fiel, estarem disponíveis, essas bênçãos, todas elas somadas, elas não são automaticamente lançadas sobre você. Porque a forma como Deus opera, é preciso responder à pregação do Evangelho com fé. É preciso amar uns aos outros. É preciso amar a Deus de volta. É preciso amar a Cristo Jesus. É preciso amar o seu irmão. Então, Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Todas essas coisas combinadas, elas vão cooperar para que o poder de Deus seja liberado progressivamente na vida de cada um de nós. E assim como, eu repito para você, eu gosto muito de usar as questões práticas. Nem tudo que já foi pregado para você, você conseguiu ter um entendimento suficiente, ou você já experimentou aquilo, ou aquilo já impregnou no seu coração, justamente por isso, porque é preciso uma resposta de fé, porque Deus libera essas bênçãos pouco a pouco. Então, olha só que observação interessante. Essa observação que nós vamos projetar aqui, ela foi feita por nada mais, nada menos que o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele devia entender de Bíblia mais do que eu, mais do que você. Mas até para ele havia coisas difíceis de entender. Até hoje, irmãos, existem coisas difíceis de entender. Mas, à medida que o tempo passa, com as nossas respostas de fé à pregação, com as nossas santas conexões, através de oração, palavra, com o amor transbordando no meio da congregação, nós vamos obtendo mais clareza, porque este poder, ele vai sendo liberado a nosso favor. Então projeta para mim a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 16. Pedro fala acerca dos comentários de Paulo, e ele diz assim: ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, Pedro falando de Paulo, nelas, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras. Só até aí. Então observa, há coisas que você não entendeu ainda de uma forma profunda na palavra de Deus. Porque, irmãos, é assim que Deus opera. A nossa Bíblia, a compreensão de todos os assuntos, a compreensão que nós devemos ter de todas as coisas que dizem respeito à nossa igreja, à nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, elas são liberadas para nós de acordo com as nossas respostas ao evangelho que está sendo pregado. É por isso que não há como você experimentar certas coisas que estão na palavra de Deus, apesar de estarem na palavra de Deus, não há como você vivenciar, não há como você experimentar todas as coisas que estão aqui, se você não responder com fé. Porque nós precisamos entender
como Deus opera. E Paulo, ao escrever a igreja de Éfeso, ele fala que Deus opera pelo Evangelho. E Deus opera derramando um poder sobre o Evangelho que anuncia Cristo, sobre o Evangelho que anuncia a graça, sobre o Evangelho que anuncia a fé em Jesus. Mas, ao mesmo tempo, esse poder, ele vai ser liberado à medida que você também, e eu também, nós dois, eu e você, correspondermos a esta linguagem celestial. Nunca se esqueça, o céu é uma dimensão espiritual para nós. É lá que nós devemos levar tudo diante de Deus. Porque também é lá que revelações de assuntos que nós queremos ter, que nós pretendemos ter, coisas, respostas que nós precisamos obter, porque é assim com cada um de nós. É lá, nessa dimensão espiritual, segundo o poder do Evangelho, é lá que nós vamos obter respostas para tudo aquilo que nós precisamos já nesta vida, porque fomos chamados, minha irmã e meu irmão, para reinar em vida. Fomos chamados para reinar em vida. O céu é uma dimensão espiritual presente, é uma realidade presente na minha vida. Eu faço essa afirmação, e você também deve fazer essa afirmação. Você deve renovar a sua mente para que você possa fazer essa afirmação, de que o céu não é só um lugar alto para onde você olha, o céu não é só um lugar muito mais alto para onde você quer ir, mas o céu é algo que anda lado a lado com você. Abre para mim, Romanos capítulo 12, versículo 2. O que nos diz o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, carta escrita pelo apóstolo Paulo? Ele diz assim, para os crentes: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a sua mente, nos lugares baixos, ela vai ser sufocada por mentiras, manipulações. A sua mente vai ser sufocada por informações que só vão trazer conflito e confusão para você. Olha, atualmente, o que se fala de doença, o que se fala de tragédia, o que se fala de insuficiência nas redes sociais, o que se ouve de guerras, é uma coisa fortíssima. Para onde eu vou levar, não só a minha mente, mas o meu coração? Para onde eu vou levar? Meu coração e minha mente, meu irmão, eu fiz a minha escolha e a minha opção. Eu levo para os lugares altos. É para lá que eu levo. Eu fiz uma brincadeira, mas não tanto uma brincadeira, porque para mim isso é muito sério. Esta semana, onde eu fiz a seguinte afirmação. Muito se comenta sobre uma variante chamada variante Delta. Mas você sabe que a minha mente foi renovada de tal maneira que nos lugares celestial, porque para mim o céu é uma dimensão celestial, e na região celestial, o que eu enxergo não é o delta. O que eu enxergo é o alfa e o ômega. O que eu enxergo é Cristo, porque Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele também é o fim, Ele é o ômega. A minha mente foi renovada para ser posta nesse lugar espiritual, na região celestial. Sabe por quê? Porque é lá que eu vou vencer. É lá que eu venço, meu amigo. É lá que você vence também. Nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. É lá que você vence. Efésios 6, nós lemos aqui no início,
diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra toda a maldade, porque região celestial não é só lugar de bênção. Região celestial é lugar de potestade, de principado, é lugar de atuação demoníaca. Mas para eu vencer todas estas coisas, o céu, ele tem que ser, hoje mesmo, uma dimensão espiritual para mim. Porque o Evangelho, a palavra, as conexões estabelecidas com a palavra através das orações, a fé que dá crédito ao Evangelho que é pregado, a pregação da palavra de Cristo, o amor operante, o amor em movimento, o amor atuante de um para com os outros. Todas estas coisas é que me fazem vencedor. Todas essas coisas é que fazem com que o poder de Deus seja liberado, com que eu verdadeiramente viva nesses lugares espirituais. Paulo conscientiza esta igreja e para que a igreja tenha glória, para que a igreja reine em vida, como ele fala aos romanos, é preciso levar a sua vida para os lugares mais elevados. É para lá que você deve ir. Você não precisa ser arrebatado em espírito, como está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Aquilo foi uma experiência para Paulo. A experiência para você vai ser responder com fé a palavra. A experiência para você vai ser orar. Dessa forma, você vai estabelecer conexão com o mundo espiritual, para que você possa compreender com clareza aquilo que hoje para você ainda está difícil de entender. Nem tudo que está na palavra eu sei disso, porque para mim também funciona assim, porque o poder de Deus não foi totalmente liberado para mim. O evangelho que já foi pregado para mim, ele já me colocou num lugar espiritual, assim como você. Mas a nossa vida com Deus é uma vida de experiência diária. A nossa vida com Deus é uma vida de prática na vivência da palavra. Vou finalizar fazendo a leitura de Efésios capítulo 3, versos 4, 5, 6, 8 e 18, para explicar para você mais uma vez que o poder de Deus, ele não é liberado de uma vez só, é preciso relacionamento, conforme os pregadores desta igreja, conforme os pastores enfatizam para vocês, e para mim também, obviamente, o tempo todo, relacionamento é essencial. Vamos lá, olha o que diz Efésios capítulo 3, verso 4. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo diz, para um pouquinho, Paulo diz que ele alcançou a compreensão desse mistério mediante uma revelação, é o que está no versículo anterior. E ele diz, quando vocês lerem isso, vocês vão perceber, vocês vão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que ele já compreendeu alguma coisa. É isso que ele está falando. Então ele vai explicar o que ele já compreendeu, o que Deus revelou para ele, o que mediante o Evangelho, o que mediante a vida de Cristo que fluía nele, o que Deus já tinha operado e que já tinha aberto para ele esse entendimento. Então ele vai explicar agora. Então vamos lá, vamos ler os versículos 5 e 6. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros. Continua, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Agora olha o verso 8. Passa. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho. Continua. Das insondáveis riquezas de Cristo. Em outras versões diz das incompreensíveis riquezas de Cristo. Então para um pouquinho para você meditar no seguinte. Paulo diz que quando ele escreve essas coisas, os cristãos de Éfeso, eles já poderiam perceber que ele já tinha compreendido alguma coisa do mistério. Mas ele
No versículo 8, ele fala que ele recebeu uma graça, um poder que foi liberado para ele, para pregar sobre coisas insondáveis, incompreensíveis. Meu irmão, só nos lugares espirituais que você vai entender isso. Lê o verso 18, coloca o verso 18 agora. No versículo 18, ele diz assim: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender. Então, mais uma vez, ele fala de compreensão. Ele faz uma oração aí. É para que a igreja possa compreender. Compreender o quê? Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura? Qual é a profundidade? Continua. E conhecer o amor de Cristo, que excede toda a compreensão. Então, primeiro ele fala que ele compreendeu o mistério. Depois ele fala que ele recebeu graça para ministrar riquezas incompreensíveis. E agora ele está orando para que a igreja possa compreender aquilo que está acima da compreensão. Você acha que nessa dimensão essas coisas são possíveis? De forma alguma. Essas coisas, elas só são possíveis para nós porque o céu é uma dimensão espiritual, é uma realidade na nossa vida. Então que você seja aguçado, motivado, incentivado a descobrir nos lugares celestiais a vontade de Deus para a tua vida, os planos de Deus para a tua vida, o descanso para a sua mente, para as suas emoções, que tem muitas oscilações, para que você possa compreender todas estas coisas. Aquilo que ainda é incompreensível, como Paulo coloca ali, ainda que você já tenha percebido alguma coisa, como Paulo coloca também no versículo 4. Mas continue nessa busca, nos lugares altos, nos lugares celestiais, para que você possa compreender perfeitamente, como ele ora no versículo 18, aquilo que hoje esteja acima da sua compreensão. E essa seja, meu irmão e minha irmã, a sua vida com Deus. E este ensino, ele possa ter sido útil para você, nesse sentido. Então nós vamos orar ao Senhor, nosso tempo está limitado, está se esgotando, vamos orar. Pai eterno, nós oramos nesta hora, certos da vitória, pedindo que essas compreensões maravilhosas que vêm da Tua Palavra sejam cada vez mais fortes na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que as outras ministrações que ainda virão possam também nos dar toda a motivação para continuar nesse caminho reto, nesse caminho direito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O QR Code vai ficar à sua disposição, a conta da igreja, o Pix, que é o CNPJ da igreja, caso você queira ofertar. Às 11 horas, EBD Kids. A todos, a paz de Cristo Jesus.